Olá, sejam bem-vindos ao entrevistado da semana do Brasil61.com. Após 3 anos da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, começou nesta semana a fase em que as violações a dados pessoais passam a ser sujeitas a sanções. Para entender o que é a lei e as principais implicações do texto no nosso dia a dia e como as empresas e órgãos devem atuar para proteger nossos dados, o Brasil 61 recebe Vinícius Braga, ele que é mestre em engenharia da computação e gerente de privacidade da empresa Every. Vinícius, muito obrigado por nos atender. Obrigado, eu que agradeço, Alan, pela entrevista, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante para a sociedade brasileira, que é, como a gente vai falar, é algo que vai, com certeza, já está mudando a nossa realidade e, com certeza, impactará todos nós, em todos os nossos relacionamentos comerciais com todas as empresas que a gente tem. Com certeza. E, Vinícius, para a gente começar, vamos explicar um pouco desse tema para quem ainda não está conceituado a ele. Então, como é que a gente pode resumir do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, primeiro ponto. A Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, é muito importante a gente falar que ela regulamenta, ela veio para regulamentar o que as empresas podem e o que as empresas não podem fazer com as nossas informações pessoais. Todas as empresas, ou 99% das empresas, precisam de dados pessoais para executar as suas atividades, mesmo aquelas que têm ou não que não tenham clientes, não tenham pessoas externas, têm os nossos dados, os dados de seus colaboradores, né? Então, todas essas empresas precisam se preocupar. Antes da LGPD, nós não tínhamos no cenário brasileiro nenhuma lei específica que regulamentava o que era privacidade, o que deveria ser feito para garantir a privacidade e a proteção dos dados. Então, a empresa A poderia implementar algumas medidas para garantir essa proteção e achar que está ok. Mas a empresa B implementava outras medidas e entendia que aquilo era suficiente. Agora, com a LGPD, todas as empresas, públicas ou privadas, pequenas ou grandes, devem seguir os mesmos requisitos para garantir a proteção de dados e segurança daquelas informações pessoais. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, uma vez tendo um padrão a ser seguido, nós teremos condições de avaliar de forma igualitária se as empresas estão ou não seguindo as boas práticas. E essas boas práticas, muito importante a gente referenciar, elas não são algo dentro do cenário que alguém identificou como uma característica do Brasil. São baseadas nas melhores práticas no mundo, nas outras regulamentos espalhados ao redor do mundo, que já falam sobre esse tema há muito mais tempo do que o Brasil. Com certeza. E para a gente explicar a importância dos nossos dados pessoais, como que a gente pode falar um pouco a respeito disso? Eu gosto sempre, quando falo sobre esse tema, de falar o seguinte: pense nas principais empresas do mundo hoje. Quais são aquelas grandes empresas? Assim, pense nas principais empresas que vêm à sua mente quando você fala de grandes empresas mundiais. Eu tenho certeza que entre essas, se você pensar em 3, pelo menos 2 dessas vivem e precisam dos dados. Ela tem como seus principais produtos e serviços baseados em quê? Informações, em dados, e grande maioria dados pessoais. Então, os dados pessoais são muito importantes para as empresas. E por si, todas as empresas têm, lógico, a sua importância, mas para algumas empresas isso é fundamental. Então, é extremamente importante que a gente entenda que eles estão ganhando dinheiro, eles estão executando suas atividades com as nossas informações. Nós somos os donos dessas informações, não eles. Então, nós temos, e a lei brasileira, assim como as demais leis ao redor do mundo, empoderam esses donos dessas informações, o que a gente chama de titulares dos dados pessoais. Então, esse é um caminho muito importante que a gente vê e, com certeza, vai seguir vendo dentro desse cenário. E agora, Vinícius, na sua experiência, quais são as violações mais comuns aos dados dos brasileiros hoje? A gente está no cenário, dentro do cenário, a gente fala de uma era digital. A gente entrou, com certeza, numa era digital ao longo dos últimos anos, que todas as nossas informações, que até então ficavam em ambientes, meios físicos, passaram a ser tratadas em ambientes digitais. Hoje a gente vê que a gente se relaciona muito mais com lojas virtuais do que lojas físicas. O governo, a administração pública, cada dia tem mais serviços na internet
do que serviços presenciais prestados aos cidadãos. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vê essa modernização. E se os dados estão na internet, se os dados estão em nuvens, sistemas, isso faz com que eles sejam mais suscetíveis a grandes vazamentos. A gente vivenciou em 2020 e 2021 os maiores vazamentos da história do Brasil. Nós tivemos vazamentos de dados de praticamente toda a população brasileira envolvida em um único incidente de vazamento de dados, que está ainda sendo investigado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os demais órgãos de fiscalização. Então, esse vazamento de dados, o vazamento das nossas informações, do nosso nome, do CPF, nosso telefone, nosso e-mail, nosso número de cartão de crédito que a gente dá para comprar uma passagem aérea ou um produto numa loja virtual, esses, com certeza, são os maiores violações que a gente tem visto. Então, a lei ela vem para fazer o quê? Ajudar as empresas a ter um caminho a ser seguido, para que, a partir de entendendo esse caminho a ser seguido, de atividades que devem ser feitas, protejam os nossos dados, principalmente, que são contra esse tipo de violação, esses grandes vazamentos. Existem outras. A lei fala sobre diversos tipos de violação, mas esse é aquele que mais chama atenção e o que mais nos prejudica, porque a gente sabe que, com algumas informações pessoais nossas, muita coisa pode ser feita, muitas fraudes podem ser feitas, impactar fortemente a nossa vida, né? Então, esse é um ponto muito importante que as empresas devem se preocupar para que a gente possa evitar esse tipo de violação de dados. Com certeza. E no começo da sua resposta, Vinícius, você citou também que essa informatização, esse acesso digital aos dados, ele não é feito só nas empresas privadas. As empresas públicas também, né? O governo também tem trabalhado muito com esse tipo de informação. Então, como que os órgãos, por exemplo, prefeituras, como que os governos estaduais, governo federal, devem estar se preocupando e devem estar se movimentando agora para se adequar à LGPD? Esse é um excelente ponto, Alan, que a gente deve se preocupar e pensar. Na LGPD existe a questão das multas, tá? São sanções administrativas, lá dizendo que são, entre outras coisas, entre várias outras, a possibilidade de multas. Só que na LGPD, os órgãos da administração pública eles não podem receber as ações pecuniárias, aquelas multas financeiras. Mas existem diversas outras pontos, outras sanções que podem ser aplicadas e podem prejudicar tanto quanto uma sanção financeira, ou até mais, dependendo da sanção. E é importante que órgãos públicos tratam dados pessoais, mas eu tenho bases legais, eu tenho justificativa, eu preciso... Sim, preciso, mas da mesma forma com que o órgão público, a prefeitura, aquele órgão o governo ou qualquer órgão da administração pública tem esse direito de tratar os dados pessoais, ele tem o dever de guardar e tratar eles dentro da esfera necessária. O que a gente vê hoje, Ana, é que muitos órgãos públicos têm acesso a informações e essas informações elas não são tão bem protegidas. E o que isso pode fazer com, não que diretamente vazamentos, mas que outras empresas, outras áreas utilizem essas informações para finalidades diferentes daquelas que foram coletadas. E esse também a gente tem que pensar assim, vazou os dados, houve um vazamento de dados, eu vou sofrer uma sanção? Pode sim, mas existem outros, tá? Então, um ponto importante eu coletei aquela informação para executar uma atividade, estou fazendo outra coisa totalmente distinta daquilo, isso também é uma infração. Os dados, eles têm que atender uma determinada finalidade, eles foram coletados, entregues para um governo, para um órgão do governo, para fazer uma determinada finalidade. Eu tenho essa informação, posso fazer o que eu quiser com ela? Não. Isso a LGPD também vem proteger. Então, ela não protege só contra vazamentos de dados, ela protege contra tratamentos indevidos. Então, esse é um ponto muito importante. E os órgãos da administração pública precisam se preocupar com isso também. Olha, além de tratar os dados indevidos, será que eu não estou coletando dados demais? Olha, eu preciso de seu nome e seu CPF, é suficiente. Mas aí eu pego o nome do seu pai, nome de sua mãe, data de nascimento, CEP, endereço. Eu estou coletando dados demais. Isso também é um ponto de possível de infração. Então, são várias infrações que existem previstas na LGPD e que podem muito impactar a administração pública.
E agora, Vinícius, eu queria aprofundar um pouco mais nessa parte das sanções. As sanções, elas começaram a valer a partir dessa semana passada, agora é segunda-feira. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que vão funcionar esse tipo de sanção, como que vai funcionar esse tipo de sanção, quem é o órgão que vai Claro. aprofundar e aplicar esse tipo de sanção. Perfeito. Sobre isso, esse é um ponto muito importante. Nós estamos virando a chave. Dia 1º de agosto de 2021, começaram a valer as sanções previstas na LGPD. Mas antes até de responder isso, eu vou fazer uma contextualização. A LGPD ela foi sancionada em 2018. 2018 foi sancionada e foi dado 2 anos para que as empresas se adequassem à lei. Não foi suficiente. A gente viveu um momento de pandemia, estava vivendo ainda esse momento de pandemia. Durante essa pandemia, então, em setembro de 2020, o governo federal, junto com a Câmara dos Deputados, decidiu por quê? Vamos iniciar a LGPD, mas as sanções previstas na LGPD elas vão começar em 1º de agosto de 2021. Então, 1º de agosto de 2021, a gente tem agora a lei valendo, com todas as sanções previstas. Lá são apresentadas algumas sanções. Sanções, pessoal, são o que a gente pensa, qual que é a principal sanção prevista em uma lei? Uma multa. Esse é o mais claro e objetivo tipo de sanção apresentada. Só que não é só essa, existem várias. Por exemplo, sanções administrativas. Olha, eu posso te dar uma advertência. Eu posso fazer com que você aplicar multas diárias. Eu posso fazer também o bloqueio dos dados. Isso, principalmente quando a gente fala de administração pública, isso pode ser muito impactante. Imagine você, um órgão da administração pública que não pode utilizar os dados pessoais que tem, ou qualquer empresa. Olha, eu vou te proibir de utilizar aqueles dados. Isso pode impactar qualquer empresa, não só a administração pública. Então, existem diversas informações. Existe uma outra sanção que está prevista na lei, que é a da de publicidade dos vazamentos de informações, das violações que acontecerem. Antes da LGPD, se uma loja na internet sofreu um ataque de um hacker que teve acesso a toda a sua base de clientes, todos os números de cartão de crédito, aquela empresa ela poderia ou não divulgar a informação de que foi hackeada, que foi invadida. Agora, com a LGPD, as empresas têm a obrigatoriedade de dar ciência em relação a isso. Tá? E isso pode impactar muito as empresas, muito mais que até uma multa, porque afeta o seu negócio, afeta a sua imagem. Então, se eu tenho que comprar um produto agora na internet, eu sei que aquela empresa pode até ter um preço mais barato, mas mês passado todos os dados dos cartões de crédito foram vazados. Será que eu vou estar confiante o suficiente para colocar os meus dados pessoais ali? Então, esse é um ponto muito importante que vai impactar. Essas sanções previstas ali dentro da LGPD, elas vão ser aplicadas a partir de uma fiscalização de um órgão criado para essa finalidade. Então, a LGPD criou uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais conhecida pela sigla ANPD. Essa autoridade, por mais que ela não seja uma agência reguladora, ela tem uma função muito semelhante com a agência reguladora, como a Anatel, como a ANEEL, a ANAC, né? Que tem o quê? Entre outras coisas, ela vai fiscalizar. Ela vai fiscalizar todas as empresas para verificar se essas empresas estão ou não seguindo a LGPD. E se no momento que acontecer essa investigação, essa fiscalização, for identificado que a empresa A ou B não está atendendo a LGPD ou estava envolvida num vazamento de dados ou não implementou os controles necessários para a proteção da informação, isso pode gerar uma infração e, consequentemente, uma multa ou qualquer outro tipo de sanção. Nesse primeiro momento, e aí só para fechar esse assunto, nesse primeiro momento, a gente sabe que antes de 2018 ninguém falava de privacidade, e agora a gente tem que falar, tem uma lei que cobra multas, e multas muito significativas, tá, pessoal? As multas podem chegar até 2% do faturamento anual da empresa, ou até 50 milhões de reais. É muito dinheiro para muita empresa, isso pode quebrar qualquer empresa. Por isso, e pensando nisso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já disse, olha, não vou chegar multando. O objetivo da autoridade não é multar para ganhar dinheiro, era educar.
Então, ela terá um papel muito educativo nesse primeiro momento, lógico, fiscalizando, impondo punições, mas principalmente de educar a sociedade, as empresas brasileiras, em relação ao tratamento de dados. Tá? Então, esse vai ser, com certeza, o primeiro momento, nesses primeiros meses, nesse primeiro ano de atuação da autoridade, ela terá um caminho muito mais educativo, mas não se confundam com isso de que as empresas não podem ser multadas. Nós não sabemos exatamente quantas multas vão ser aplicadas, os valores dessas multas, mas com certeza a autoridade ela passou, olha, vamos ajudar a educar aquelas empresas que querem ser, mas aquelas empresas que a gente verificar que não está fazendo nada, não tem nenhuma preocupação, está tudo parado em relação à sua adequação, com certeza essa poderá e certamente sofrerão tipos de sanções. Perfeito, Vinícius. E agora pensando nos empresários, nas autoridades governamentais que estão acompanhando essa nossa entrevista e agora abriram o olho para a LGPD, qual o primeiro passo que eles devem tomar para se adequar à nova legislação? Pessoal, então, assim, esse é um ponto muito importante, tá? Assim, eu não tenho um mapa da mina, né? Eu não vou chegar aqui e falar para você, faça isso, você vai estar adequado em tanto tempo. Existem, sim, alguns pontos fundamentais. E isso eu vou tentar trazer aqui, independente se eu estiver falando com uma empresa pequena, uma empresa grande, uma empresa privada, uma empresa pública, tá? É importante que a gente siga princípios, e a LGPD ela traz vários requisitos, mas tem alguns pontos chaves muito importantes que a gente precisa se atentar para a adequação. Primeiro, a LGPD cria a necessidade de que as empresas definam uma pessoa ou uma empresa que possa prestar esse tipo de serviço, uma figura muito importante que é o encarregado de dados. Vocês podem também ter ouvido a sigla DPO, que vem lá do inglês, tá? Data Protection Officer. Esse encarregado ele tem um papel fundamental, que vai ser o quê? O ponto de contato entre a sociedade e a empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, ele vai ser o ponto de contato. E também ele terá um papel de consultivo dentro da empresa, que será que olha, eu posso fazer isso desse jeito? Será que tem algum impacto na LGPD? Então, o encarregado terá essa função de orientar a empresa e suas atividades em relação a isso. Então, primeira dica, e isso com certeza é o primeiro ponto, o ponto mais importante é a definição do encarregado e a divulgação da informação desse encarregado para o nosso público, seja interno ou externo. Então, assim, muitas empresas podem ver que tem já uma política de privacidade lá no seu site, com a informação do encarregado, forma de contato, isso é fundamental. E, se não tivermos isso, já é passível de uma infração. Outro ponto muito importante, a gente às vezes não se preocupa com isso. A gente sabe que existe essa importância, mas às vezes a gente não se preocupa com isso, que é a conscientização. Não adianta, eu estou falando de LGPD, eu estou falando de privacidade, e eu estou falando de manutenção dessas informações. Então, eu preciso que não só o dono da empresa, o gerente de tecnologia, o gerente do jurídico esteja ciente da LGPD. Eu preciso que aquelas pessoas que estão recebendo uma cópia do documento do cliente, aquele atestado médico lá na área de RH, todo mundo esteja ciente da lei, porque eu só vou conseguir que a LGPD seja implementada na minha empresa se todo mundo souber o seu papel e o impacto do não atendimento à lei. Então, conscientizar sobre segurança da informação, conscientizar todos sobre a LGPD, seus impactos, tudo isso é muito importante. Primeiro, porque eu vou criar uma cadeia de pessoas preocupadas com esse assunto dentro da minha organização. E também eu vou dar condições para que qualquer pessoa que venha ter algum contato com a minha empresa ou com algum dos meus vendedores, com algum dos meus analistas, vai falar assim, opa, peraí, essa empresa preocupa-se com a questão de proteção de dados. Então, conscientizar sobre isso é muito importante. E um terceiro ponto, e aí eu vou falar de uma forma mais genérica, que esse a gente pode derivar em diversos outros, que é cuidar da segurança da informação. A gente sabe que grande parte dos nossos dados pessoais dentro das empresas estão onde hoje? Em sistemas, em e-mails, em nuvens, em servidores de arquivos, né? Grande parte disso. Então, assim, cuidar da segurança da informação nunca foi tão importante quanto agora.
A gente tem leis e regulamentos de segurança há muito tempo. Só que a LGPD ela vem agora reforçar a necessidade de se seguir tudo isso. Então, olha, ter controle de segurança, mecanismos de proteção de e-mails, mecanismos de proteção de rede, mecanismos de proteção do seu notebook, do seu celular. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa garantir que... Então, eu falo que essas 3 áreas, esses 3 caminhos, encarregado, conscientização e segurança da informação, são 3 pilares para que a gente possa garantir que a segurança e a privacidade dos dados pessoais e todas as informações que forem tratadas de forma indireta vão ter uma maior proteção dentro das nossas organizações. É verdade. Falando um pouco sobre essa proteção, já que a gente começou a nossa conversa falando da importância dos dados, pensando um pouco nas pessoas que estão nos assistindo, quem não é empresário, quem está do outro lado da corda, queria que você desse um pouco, contextualizasse um pouco, Vinícius, desse alguns exemplos sobre o mau uso de dados. O que pode ser feito com os dados pessoais se eles forem mal utilizados? Primeiro, a gente tem que pensar assim, a LGPD ela fala o seguinte, as empresas precisam se proteger, as empresas precisam garantir a implementação da LGPD e de todos os requisitos lá. Mas essa lei, assim como qualquer outra, pessoal, ela só vai funcionar com a participação nossa, a participação de nós, cidadãos, que quando começarmos a questionar, quando começarmos a exercer os nossos direitos. A LGPD coloca direitos muito claros e objetivos que todo cidadão pode exercer com qualquer empresa. Olha, tem vários direitos. Eu quero corrigir os meus dados, eu quero saber que informações que vocês têm sobre mim, o que vocês fazem com essas informações. Então, são vários direitos, exclusão de dados, comportabilidade, são vários direitos que estão lá previstos. Tá? Então, essa lei empodera o cidadão. Deixa claro que quem é o dono da informação não é a empresa que detém aquele dado naquele momento, é o cidadão. E ele deve decidir o que a empresa pode e o que a empresa não pode fazer com os dados pessoais. Então, é muito importante que a gente entenda, se aquela empresa, eu posso decidir o que a empresa A vai fazer com meus dados e o que não vai fazer com meus dados, eu já estou delimitando o que ela pode fazer. Qualquer atividade fora daquilo, ela poderá ser responsabilizada. Eu poderei fazer uma reclamação junto à autoridade nacional, falando, olha, eu passei meus dados pessoais para fazer um cadastro numa determinada empresa, para que ela pudesse fornecer um produto, um serviço para mim. Não passei os dados para ela para que ela pudesse vender para uma empresa prestadora de serviços de plano de saúde. Não foi isso. Mas a gente sabe que muitas empresas comercializam bancos de dados, comercializam informações. E, pessoal, eu estou dando um exemplo de utilização indevida para ganhar dinheiro. Mas pense o seguinte, olha, o que uma pessoa mal intencionada faz com um nome, CPF, um endereço, uma cópia de um documento nosso, ela pode fazer qualquer fraude em nosso nome. Pode fazer um cartão de crédito, pode fazer um empréstimo no nosso nome. E aí, qual seria o impacto disso nas nossas vidas? Hoje a gente sabe que essas informações estando lá disponíveis, ainda mais esse cenário digital, de fintechs que a gente tem vivido, isso pode prejudicar muito, porque existem caminhos, lógico, as empresas se protegem ao máximo, mas existem caminhos cada dia mais difíceis, mas que cada dia mais utilizados para que sejam gerados fraudes em nossos nomes. Então, as nossas informações, elas são nossas e nós precisamos cuidar. E precisamos cuidar não só que dentro de casa, dentro das nossas redes sociais, dentro do nosso ambiente pessoal, de e-mails, redes sociais e celulares, mas também que com quem a gente compartilha, que eles vão utilizar aquelas informações somente para aquela finalidade e também vão proteger para que não caia em algum tipo de fraude, não caia algum tipo de informação minha que é sensível para mim, seja divulgada na mídia. Olha, será que eu tenho interesse de que as pessoas saibam o meu endereço? Será que eu tenho interesse que as pessoas saibam informações sobre a minha vida, minha saúde? Isso é muito importante que a gente possa
pensar, porque isso pode impactar muito a nossa imagem e também a nossa questão financeira, que eu acho que são os dois pontos que mais impactam na nossa vida. Verdade. Vinícius, nós demos uma contextualização muito ampla da LGPD, falamos um pouco das atualizações mais recentes. Tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de ressaltar aqui no final para a gente finalizar? Alan, é muito importante a gente pensar o seguinte, é só para a gente poder pensar que a LGPD é uma lei que veio para mudar o cenário legal brasileiro. Eu comparo a Lei Geral de Proteção de Dados, com certeza, com outras leis, como a Lei de Cibersegurança, a lei que criou a obrigatoriedade também do Código de Defesa do Consumidor. Todas as empresas hoje se preocupam com o Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo entra no carro e coloca o cinto de segurança de forma automática. Se a gente olhasse isso antes, olharia, será que isso aconteceria? Dificilmente, nossa. E hoje, pessoal, todas as empresas, ou se não todas, todos os segmentos, seja públicos, privados, pequenas, médias, estão falando exatamente sobre esse tema. E se não estão falando, deveriam se preocupar com esse tema. Por quê? É algo que veio para ficar. Não é uma lei que, será que ela vai pegar? É uma lei que, com certeza, vai mudar o nosso cenário de tratamento de dados. Por quê? De novo, existe essa necessidade. E é isso, pessoal, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, é o mundo todo. Hoje, mais de 100 países no mundo têm leis como a LGPD, tá? E regulam exatamente de forma bem semelhante com isso. E é muito importante que a gente coloque, então, o seguinte, Vinícius, eu vou esperar as empresas, se a NPD regulamentar melhor esse tema ou outro, não esperem mais para começar os seus processos de adequação. Mas eu não sei o que fazer. Busquem. A internet tem muitas informações sobre qual não é o melhor caminho, mas busquem. Cuidem da sua parte processual, cuidem de verificar se os seus processos estão no caminho certo, cuidem da sua segurança da informação. A segurança da informação é fundamental. Cuidem também da sua parte contratual. Será que os meus contratos, os meus normativos estão adequados à lei? Até isso a gente precisa se preocupar. Então, assim, não deixem para depois. Nomeiem seu encarregado. Então, assim, não deixem para depois para começar um projeto como esse. Não, vou esperar as primeiras multas surgirem para eu começar. Quanto antes as empresas começarem a se adequar, melhor será o resultado e mais rápido terão os resultados. E um ponto muito importante, o que a gente vê hoje, e a gente já olhando para o cenário de outros países, comparando com o Brasil, a conformidade com a lei, daqui a pouco, será um diferencial de mercado. A gente já vê hoje, no cenário brasileiro, algumas empresas fazendo propaganda não de seus produtos e seus serviços. Não, mas eu cuido de privacidade. Então, assim, isso é um diferencial de mercado, porque daqui a pouco as empresas, os titulares, nós cidadãos, quando escolhermos uma empresa A ou B, vamos considerar não só o preço, não só o tempo de entrega, mas também, será que aquela empresa preocupa com a minha proteção das minhas informações, da minha privacidade? Então, isso com certeza será um tema muito tratado daqui para frente. Então, LGPD é um assunto que veio para ficar. Proteção de dados no cenário da era digital é algo que não tem volta, tanto na administração pública quanto na iniciativa privada, são canais, caminhos sem volta, e isso a gente tem que se preocupar, e as empresas precisam se adequar em relação a isso. Então, Alan, esse é um caminho que, sem volta, as empresas precisam, e nós, cidadãos, temos um papel muito importante, que é exercer os direitos que estão ali. Na hora que eu começar a cobrar do meu banco, da minha farmácia, o que vocês estão fazendo com meus dados? Por que você quer minha impressão digital? Por que você quer o nome do meu pai, o nome da minha mãe? Por que você quer essas informações dessa forma? Onde você vai armazenar? Por quanto tempo você vai armazenar essa informação? Eles vão falar o seguinte, eu preciso me preocupar, eu preciso me cuidar, eu preciso porque eu posso perder aquele cliente, não é o objetivo de nenhuma empresa. Então, esse é um recado que eu, de forma, tento trazer para as nossas empresas, para os empresários, para os administradores que aqui estiverem, que esse é um assunto muito importante para a evolução do cenário brasileiro.
Com certeza, e explicações como essa são cada vez mais essenciais para a LGPD. Então, Vinícius, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Ressaltando novamente, essa entrevista você confere no portal Brasil61.com. Ela está disponível também no nosso YouTube. Acesse, comente, compartilhe. Nós falamos hoje com Vinícius Braga, mestre em Engenharia da Computação e gerente de privacidade da empresa Everly. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês mais uma vez e espero que, depois de ouvir essas poucas palavras aqui, todos vocês entendam a importância e da necessidade dessa lei para a nossa sociedade. Isso é algo muito importante. Obrigado, Alain, obrigado a todos. Fiquem bem, se cuidem. Até uma próxima oportunidade. Até lá, abraço, tchau, tchau.